O que os estoicos descobriram? Existe uma pergunta que a humanidade tenta responder há milhares de anos. Como viver bem? Como permanecer em paz quando tudo parece desmoronar? Como encontrar força quando a vida se torna pesada? Como continuar avançando quando a maioria das pessoas desiste? Curiosamente, essa resposta não foi encontrada em palácios luxuosos, não surgiu da riqueza, nem do poder. Ela nasceu da observação profunda da natureza humana. E há mais de 2000 anos, um grupo de filósofos descobriu algo que continua transformando vidas até hoje. Algo tão simples quanto poderoso. Algo que a maioria das pessoas ainda não compreendeu. Os estoicos descobriram que a verdadeira batalha da vida nunca acontece do lado de fora. Ela acontece dentro de nós. E quando você entende isso, sua forma de enxergar o mundo muda completamente. Porque durante a maior parte da vida, somos ensinados a procurar respostas externas. Achamos que seremos felizes quando tivermos mais dinheiro, quando encontrarmos a pessoa certa, quando alcançarmos determinado objetivo, quando finalmente recebermos reconhecimento. Mas existe um problema. Mesmo quando conseguimos essas coisas, a paz continua escapando. Porque o que nos perturba raramente é a realidade. O que nos perturba é a forma como interpretamos a realidade. Foi exatamente isso que os estoicos descobriram. E essa descoberta mudou tudo. A primeira descoberta: você não controla quase nada. Isso pode parecer uma notícia ruim, mas na verdade é libertador. Pense por um instante. Você controla o clima? Controla o trânsito? Controla a economia? Controla as opiniões das pessoas? Controla o passado? Claro que não. E mesmo assim, milhões de pessoas gastam energia tentando controlar justamente essas coisas. Resultado: ansiedade, frustração, cansaço emocional. Epícteto ensinava que existem duas categorias na vida: aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. Quando você aprende a distinguir uma coisa da outra, uma enorme quantidade de sofrimento desaparece. Porque sua energia deixa de ser desperdiçada onde não produz resultado e passa a ser investida onde realmente importa. A segunda descoberta: sua mente cria grande parte do seu sofrimento. Imagine duas pessoas enfrentando exatamente o mesmo problema. Uma delas entra em desespero. A outra permanece calma. O que mudou? O problema era o mesmo. A diferença estava na mente. Os estoicos perceberam algo extraordinário. Não sofremos apenas pelos acontecimentos. Sofremos principalmente pelas histórias que contamos sobre eles. Uma crítica se transforma em humilhação. Um erro vira fracasso definitivo. Uma dificuldade se torna uma catástrofe. Tudo isso acontece dentro da mente. E é por isso que tantas pessoas vivem presas sem que exista uma prisão real. São pensamentos que as aprisionam. São interpretações. São medos. Quando você aprende a observar seus pensamentos sem acreditar imediatamente neles, algo poderoso acontece. Você recupera sua liberdade. A terceira descoberta: os obstáculos são professores disfarçados. A maioria das pessoas odeia dificuldades. Foge delas, reclama delas, se revolta contra elas. Os estoicos enxergavam diferente. Marco Aurélio escreveu uma das ideias mais transformadoras da história: o obstáculo no caminho torna-se o caminho. Pense nisso. Talvez aquela dificuldade que você enfrenta hoje não esteja impedindo o seu crescimento. Talvez ela esteja produzindo o seu crescimento. A paciência nasce dos momentos difíceis. A coragem nasce do medo. A disciplina nasce da resistência. A força nasce da adversidade. Sem desafios, essas virtudes jamais existiriam. Os estoicos descobriram que cada obstáculo carrega uma oportunidade escondida. A maioria das pessoas vê apenas o problema. Os sábios procuram a lição. A quarta descoberta: a paz não depende das circunstâncias.
Essa talvez seja a descoberta mais impressionante de todas. A paz não depende do mundo, depende da forma como você se relaciona com ele. Existem pessoas com muito dinheiro e pouca paz. Pessoas cercadas de sucesso e cheias de angústia. E também existem pessoas simples, enfrentando dificuldades, mas vivendo com serenidade. Por quê? Porque a paz não é um produto das circunstâncias, ela é um estado interior. Sêneca dizia que quem aprendeu a viver consigo mesmo jamais será verdadeiramente pobre. Os estoicos descobriram que a tranquilidade nasce quando você deixa de exigir que o mundo seja perfeito para conseguir viver bem. Quinta descoberta: nada dura para sempre. Existe uma verdade que a maioria das pessoas tenta evitar. Tudo muda. As pessoas mudam. As circunstâncias mudam. Os relacionamentos mudam. Os momentos felizes passam. E os momentos difíceis também. Os estoicos compreenderam algo que transformou completamente a maneira como enxergavam a vida. A impermanência não é uma tragédia, é uma lei natural da existência. Grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de segurar aquilo que já está indo embora. E justamente por isso, cada momento tem valor. Cada conversa importa. Cada oportunidade importa. Cada amanhecer importa. Quando você para de lutar contra a mudança, encontra uma paz que poucas pessoas experimentam. Porque finalmente entende que a vida não foi feita para ser controlada, foi feita para ser vivida. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que curta esse vídeo, ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.